antes, embora Schopenhauer fosse um kantiano, ele caiu nas águas da metafísica, mas bem, e utilizou evidentemente também ciência empírica, mas um pouco a maneira dele, se eu posso falar assim, e Eduardo não protestar debaixo. Certamente tem Nietzsche no meio do caminho, coisa e tal, que se fazia de psicólogo também. Então, mas me parece que o formato que Freud dá, pelo menos as suas pesquisas iniciais de resultados, é o formato kantiano. Ele próprio diz, eu estou continuando o projeto crítico de Kant, como eu expliquei na minha primeira aula, ou na primeira aula do meu primeiro curso, seminário, isso já é terceiro, isso, Kant. Então, tem duas coisas, várias coisas que são importantes em Kant, para sempre lembrar. Só tem ciência relativa aos objetos da esfera da experiência possível. Se eu quero fazer uma ciência do inconsciente, o inconsciente tem que estar na esfera da experiência possível. Parece paradoxo, parece que não pode haver uma ciência kantiana do inconsciente. Freud então sacou que sim. Por quê? Porque o paciente que chega que busca se livrar dos sintomas que ele tem, psicológicos de um determinado tipo, não qualquer sintoma, de um determinado tipo, então está inclinado, está propício a falar daquilo que não está funcionando. Então, essa fala não é fala direta, é uma espécie de neurose também, uma espécie de defesa também. Ele fala, mas se defende, ele esconde o jogo. Mas ele se trai, acaba se traindo, inclusive Freud tem um dispositivo técnico para pegar o ladrão, associação livre. Isso tudo que ele inventa para pegar o ladrão, para pegar tal, vai falando, por que não, né? Solte-se. Então ele tem instrumentos metodológicos para chegar àquilo que está escondido, a acesso consciente, tanto do paciente como do analista. O analista não vê, o paciente quando fala direto não fala direto, então tem que perseguir, caçar esses dados, e atrás desses dados. Então, uma das coisas novas, grandes novidades de Freud, falamos agora no cafezinho, é esse dispositivo de busca de dados que faltam. Isso é tipicamente kantiano. Vocês vão dizer, isso também é o empirista, de modo geral. Freud nasceu numa Viena, trabalhou numa Viena empirista, Mach e coisa e tal. A novidade, então, outra coisa que acopla a clínica de Freud com Kant é que, quando se busca esses dados, não é para ter mais um conjunto de dados. Quando se busca esses dados, se busca livrar o indivíduo dos sintomas. Essa pesquisa é, ao mesmo tempo, uma terapia. Isso é uma grande novidade em relação a Freud e ciências humanas da sua época. Porque já naquela época havia, na Alemanha, em particular, toda uma ideia de que ciências humanas são ciências da interpretação. Aí Freud parecia cair como luva nesse negócio, para você entender o sintoma do paciente, ou até mesmo dados da transferência, da neurose de transferência, dados transferenciais, você precisa interpretar. E a arte da interpretação é a arte onde começa mesmo a elaboração do corpo doutrinário da psicanálise. Muito bem, mas não se trata só de interpretar. Muitas vezes hoje em dia se diz que a psicanálise, a grande coisa da psicanálise é entender a alma humana, permitir ao indivíduo se compreender um pedacinho de verdade, como dizia Lacan. Mas tem que curar. Então, isso é uma exigência, tem que livrar o indivíduo dos sintomas. O Freud é taxativo.
Muita gente depois vai afrouxar essa exigência, mas ele é taxativo. Então, isso é... Por quê? Então, ele quer resolver o problema, ele não só quer entender qual é o problema, ele quer resolver o problema. Isso é uma novidade em relação às ciências do espírito naquela época. Ciências do espírito eram ciências que entendiam aquilo que o espírito produziu. O que significa? Qual é o significado disso em relação à razão pura, à história da humanidade, à religião, a certos ideais, né? Como assim aquilo, a concretude, a obra de arte, o gesto, aquilo que é o comportamento, reflete uma certa estrutura doutrinária ou discursiva. Bom, Freud diz, tudo bem, eu quero entender, mas eu quero entender para curar. Essa é uma grande novidade. Não tem, antes dele, que eu saiba, enfim, tal, nenhuma ciência humana com esse propósito. Interpretativa não tem, com esse propósito específico. Então isso é traço kantiano. Kant vai dizer que em ciência, primeiro, é empírica, tem que ser no domínio da experiência possível, e o que ciência faz é resolve problemas. A ciência não contempla o mundo. Os princípios do entendimento kantianos não são verdades sobre o mundo. Assim, ponto. São verdades sobre o mundo, de modo que o mundo possa ser objeto de uma pesquisa empírica. Essa é uma tese da Escola Semântica de Campinas. Você faz ciência para poder resolver problemas. Muito bem, essas duas coisas, então, fazem de Kant um intérprete diferente do intérprete da época. Então, encosta em Kant. E terceiro ponto por onde encosta em Kant é a metapsicologia, entendida estritamente como uma heurística, como uma organização, guia da pesquisa, a organização dos dados, descartável. Ela não contém conteúdo doutrinário. Ela serve para organizar aquilo que tem conteúdo doutrinário. É teoria do inconsciente, no caso, teoria da sexualidade e uma certa biologia. No caso da teoria da sexualidade está muito claro, né, que Freud está se debruçando em cima do ser humano, tal, que tem um corpo, que nasce de uma mulher, e que se desenvolve sob égide, enfim, de certas forças que habitam o corpo dele, né? A biologia. Tem um trecho lá na análise leiga de Freud, onde ele se pergunta como seria um programa de ensino da psicanálise na universidade. Não sei se vocês notaram esse texto. Qual seria a programação? Qual seria o currículo da psicanálise? Ele diz, então, teoria do inconsciente, essa que eu entendo que é kantiana, teoria da sexualidade, essa que eu tenho que explicar para vocês, elementos de biologia, elementos da história cultural, da religião, da arte e da literatura. Isso. Não tem metapsicologia. Nesse currículo que ele mesmo prescreve, na análise leiga, não tem metapsicologia mencionada. E numa outra página, nesse mesmo texto, ele acrescenta, ele diz, bom, alguém que frequentasse essa universidade, o que mais ele precisaria para fazer tudo que um psicanalista precisa fazer? Ele precisaria ainda, então, dominar mesmo a técnica da interpretação, ser treinado nisso, fazer análise pessoal, ter experiência tal, no tratamento dos outros, ser hábil em combater a resistência. Combater a resistência. Diga tudo sem censura e o indivíduo foge. Aí você lembra de novo, ele fala, você falou tal coisa, você não repetiu tal coisa, você lembra ele, as coisas, enfim, não deixa aqui, ele foge, aplicando a técnica de associação livre. Isso. E essa é extremamente interessante. Handhabung, manuseio
da transferência. Ele fala Handhabung der Übertragung. Manuseio da transferência. O que isso significa? Isso que Breuer não sabia fazer. Quando as pacientes de Breuer se mostravam muito apaixonadas por ele, não sei o que mais, tal, Breuer deu no pé, fugiu e disse, não, isso está passando todos os limites. Então Freud disse, não, isso é sintoma. Isso é neurose de transferência. Isso é sintoma. Você tem que saber lidar com isso, evidentemente. Não falar para sua mulher que está o paciente, provavelmente não, sei lá. Você tem que saber se comportar diante de uma paciente que avança, quer positivamente, quer negativamente. Tanto que tem transferência positiva, na verdade tem negativa. Só que o que é interessante, vocês estão vendo, Freud vai se dar conta que isso não é fácil. Isso faz parte. Além da arte de interpretação, tudo bem, sei lá, o punhado é assim, o punhado é assado, então, a arte de interpretação, sexualidade no meio, inconsciente, tudo bem. Mas tem que saber manusear, manejar a contra-transferência, a transferência. Ou seja, ele inventa, não somente inventa uma técnica e uma teoria para aplicar essa técnica, inconsciente, sexualidade, biologia e mais história da cultura aí, ponto. Ele inventa também um analista. Ser um analista freudiano. O analista freudiano é uma novidade. Uma novidade. Justamente aquilo que Breuer não conseguiu ver, que tanta gente disse, esse Freud é tão esquisito, fala da sexualidade com todo mundo, não sei o que mais, as mulheres se apaixonam por ele, que todo mundo olhava de enviesado. Então, isso de repente começa a ser, enfim, um traço, a manuseio da transferência, um traço essencial da psicanálise, da psicanálise freudiana. O analista. Então, não somente tem duas coisas novas que ele introduz, entre outras coisas. Ele introduz um novo tipo de paciente que sofre de reminiscências sexuais. Inconsciente, mais sexualidade, mais biologia. Então, e o paciente que, então, transfere isso, tal, ele comunica isso. Ele é somente um comunicador. Então, ele comunica isso de uma forma cifrada. Esse paciente é uma novidade. Antes o paciente era objeto de estudo, seu objetivo de fora e não de comunicação. Né? O paciente freudiano interpela o analista. O analista tem que se colocar numa atitude profissional específica, que ele vai chamar de contra-transferência. Muito bem. De supressão da contra-transferência. Supressão da contra-transferência. E essa coisa nova, então, que raramente é tratada, que é manejo da transferência. Manejo. Então, essa figura da analista é uma coisa nova também. Bom, é por aí, por onde eu encontro, então, conexões daquilo que nós sabemos da estrutura de uma ciência empírica a partir de Kuhn. Porque quando diz uma ciência, não é só uma teoria do mundo. Ele é um quadro para resolver problemas. Mas quem resolve problemas? É o cientista. Muito bem. Como? Ele tem essa teoria e ele tem um equipamento. Nas ciências naturais você tem equipamento que é modo de ver os dados que a olhos nus você não vê. Heisenberg vai dizer aos kantianos do tempo dele, 80 anos atrás, Kant pensava que abrir os olhos basta para ver o mundo, como ele se mostra. Na física, hoje em dia, não basta para ver os olhos, tem que ter equipamento. Sem equipamento, você não vê aquilo que interessa a mecânica quântica. Tem que ter um equipamento. Eu vejo aqui uma analogia com Freud. Sem você ter um analista preparado de acompanhar o indivíduo na associação livre, tá? De manejar
a transferência, de interpretar, dentro do certo quadro de interpretação, aquilo que a paciente diz ou faz. Então, sem isso você não tem resolução de problemas do tipo freudiano. Muito bem, então isso se chama, o que eu chamo de aspectos instrumentais da psicanálise freudiana. A analista freudiana é um instrumento de captação de dados e da resolução a partir desses dados de problemas do seu paciente. Tem um corpo a corpo aí, entre os dois. O analista é um médico. Muita gente vai dizer que não, hoje. Que analista não, analista busca o sentido das coisas. Você vai dizer, o que você diz sobre isso? Bom, eu acho que isso é uma forma degenerativa da psicanálise. Freud não pensava isso. Pelo menos não na sua teoria da sexualidade. Bom, você está vendo? Eu gosto de tomar certos pontos porque o que eu estou dizendo, no sentido parece óbvio, mas o pacote todo, o quadro todo no qual eu estou dizendo óbvio, pode não ser óbvio. E é relevante para eu mostrar a vocês esse óbvio mesmo. Ok. Então, teoria do inconsciente, gente, já fez parte dos aspectos kantianos de Freud, primeiro seminário, inconsciente, segundo seminário, terceiro seminário, estou seguindo exatamente o que Freud fazia. Terceiro seminário, então, estamos aí agora a teoria da sexualidade. E vocês estão adivinhando como eu podia prosseguir? Então, a teoria da sexualidade, por um lado, é elaborada a partir das neuroses, histeria em particular. Mas uma vez elaborada, ela serve para estabelecer uma teoria de etiologia das neuroses. Tem um vai e vem. Freud não tinha no começo a certeza de que sexualidade é aquilo tudo que ele depois vai dizer. Nem a ideia de sexualidade infantil. Nem a ideia de que se você tem pulsões, instintos parciais, tá? Que começam ainda lá na fase oral, ou coisa que vale, na fase anal, que esses instintos parciais são pré-edípicos. O que isso quer dizer? Que eles vão se juntar para compor o bojo, a coisa, da genitalidade. Então, todos essas pulsões, que aparecem inicialmente de um jeito ou do outro, oralmente, analmente, não sei o que mais, tal, de diferentes formas, e que tem diferentes objetos, aliás, iniciais. A mãe, por exemplo, a mãe pré-genital, que todas essas pulsões vão se juntar depois na configuração genital da pulsionalidade, que por sua vez, diz Freud, serve essencialmente à procriação. Procriação. Sexualidade é para fazer filho. E quando isso nem sempre acontece a contento, então tem distúrbios. No fundo, uma outra coisa que ele inventou, né, que no fundo não tem distúrbios como uma doença congênita. Toda doença sexual freudiana é histórica. Coisa que acontece e pode não acontecer. Evidentemente tem elementos constitucionais também, volta e meia. Mas a ideia básica é que nós seguimos o desenvolvimento da sexualidade e tem distúrbios, percalços nesse desenvolvimento. E esse percalço é que constitui, então, a origem de uma configuração patológica. Esse percalço é patógeno. Então, ele realmente historicizou, então, bem, ou seja, a teoria da sexualidade naturalmente leva a patologia freudiana. Tem uma certa circularidade isso. Das neuróticas, das preferidas dele, as histéricas, ele vai para a teoria da sexualidade, generaliza, não no sentido da libido, faz uma teoria da sexualidade no sentido essa histórico, e depois faz uma patologia que diz basicamente o seguinte: veja, se você olhar
o desenvolvimento do indivíduo humano, desde a oralidade até a genitalidade, até mesmo depois da puberdade questão, ele para na puberdade, Freud. Você vai ver que tem, nem tudo vai bem, e as neuroses se aninham nesses lugares. Tem distúrbios pré-genitais e propriamente genitais. Então, patologia freudiana é sexual. Isso parece óbvio. Mas muitas vezes, eu falei outro dia com o Daniel, ele diz, por que você insiste tanto sobre a genitalidade em Freud? Tem libido. Tem relação, por exemplo, com o pai que é general, o pai que é chefe de uma tribo, chefe do exército, cardeal de uma igreja. Então, essa relação não é genital, é libidinal, não é genital. Ele diz, pois é, então. É aí que Freud começa a patinar, entendeu? Por quê? Porque você não pode ter acesso à libido. Você só tem acesso ao sexo. Né? A libido você não pode nem ver, nem escutar, nem ouvir. Quando o paciente fala, ele fala do que aconteceu de errado. Isso que ele fala. Ele não fala da sua libido. No sentido onde libido é uma força genérica, coisa que passeia por tudo quanto é lugar no corpo. E sexualidade não, sexualidade é zonal. É na boca, ou é no lábios, olha para aí, assado, costal, na pele, digamos, ok, pele, para começar tudo. Mas ele tem lugares já predeterminados. Libido não. Libido é absolutamente vadia. Então, muito bem, aí você pode, em termos da libido, interpretar qualquer relacionamento. É aí que está o perigo. Muito bem, se vocês agora voltarem à genitalidade como a configuração máxima, assim, final, madura, do desenvolvimento sexual, vocês podem se perguntar até que ponto, então, eu posso interpretar, digamos, a ordem social, a moral, a religião, tudo quanto é coisa da cultura, arte. Se eu posso realmente interpretar isso como a sublimação da sexualidade, substituição de fins sexuais diretos por fins indiretos. E aí começa realmente uma discussão interessante. Não em termos da libido, libido vale tudo, né? No libido vale tudo. Assim, Freud acha que quando ele introduz a metapsicologia dessa forma, ele diz, bom, isso é só para pesquisar, né? Só para pesquisar. Muito bem. Mas tem o pai da ordem primitiva, tem o Édipo filogenético, tem o Moisés de monoteísmo, tem tudo quanto é coisa, né? Que ele começa a trabalhar, não em termos de uma cuidadosa teoria da sublimação, mas em termos de uma especulativa teoria da libido. Legal? Então isso é um elemento crítico, se vocês querem que eu acrescento a isso. Muito bem, mas esse é um elemento crítico. Elemento não crítico, então valorizado, é a teoria da patologia freudiana. Neuroses, perversões, como ele fala, tal. E é extremamente interessante, quer dizer, se vocês olharem um pouco na história do freudismo e tal, o fato que ele não consegue, e admite que não consegue tratar das psicoses. Um indivíduo que não tem contato com a realidade, que se fecha à realidade, não tem senso de real. La fonction du réel, como ele diz, como Janet dizia já. O sujeito não sabe se inserir na realidade. A única coisa que ele pode dizer é que houve um desastre que aconteceu sexual. Mas ele mesmo admite que isso é óbvio. De onde que, de fato, o único caso onde que se aproxima da psicose no opus de Freud é Schreber. Mas Schreber, ele não analisou Schreber. Schreber é uma literatura, né? É um diário de um louco, de uma pessoa que acabou no hospício e tudo mais, não é verdade? Ele não tem caso de psicose. Bom, isso evidentemente não
não esgota todo o repertório da psicanálise. Na psicanálise tem gente, tem tratamento dos psicóticos e outros analistas, clínico em particular. Então, o que é interessante ver que essa patologia freudiana, segundo o próprio Freud, encontra seus limites. E acho notável que Freud era honesto o suficiente para dizer que a esquizofrenia, ou demência precox, como se chamava naquela época, seguindo os suíços, não é captada na rede dele, nem na teoria, nem na clínica que ele possa prometer. Isso é interessante. Então, patologia freudiana merece ser estudada como tal, como reflexo então da sua teoria do inconsciente, como reflexo da sua teoria da sexualidade, como teoria guia da tal, e distúrbio da sexualidade como o quadro no qual ele vai fazer a sua patologia. O que eu estou dizendo aqui agora é particularmente claro no texto de Abraham sobre a história da libido, do ponto de vista dos casos clínicos. Abraham. Ele vai escrever exatamente isso que eu estou dizendo aqui agora. Eu não me inspirei propriamente em Abraham, mas achei muito legal quando reencontrei Abraham e vi nele, então, essa posição, como vocês já sabem. Então, patologia freudiana é uma patologia sexual, não libidinal, como eu acabo de dizer. E tem claros limites que ele próprio reconhece. Muito bem. Uma vez que vocês têm isso, vocês podem, então, naturalmente, se perguntar, ok, se patologia é essa, teoria do inconsciente, teoria da sexualidade, uma biologia no meio, patologia, qual é a clínica mesmo freudiana? Muito bem. Então, a clínica era a fonte desse desenvolvimento todo, e esse desenvolvimento todo feito nos obriga a voltar, nos permite a voltar à figura do analista freudiano. Então, aquele que finalmente vai tratar. Então, ele não é um profeta nem teórico da cultura. Ele cuida das histéricas, das neuróticas, disso que ele cuida. Dos problemas sexuais, isso em primeiro lugar. Se vocês olharem o comportamento dos psicanalistas de hoje, eles curam um pouco tudo, né? Então, qualquer coisa, então. Até o ex-presidente Lula é objeto de considerações psicanalíticas. O que aconteceu com Lula e tal, do ponto de vista psicanalítico. Né? Enfim, a psicanálise ficou uma espécie de uma ferramenta para explicar tudo. E quando uma teoria se torna desse tipo, é que nem uma religião, né? É verdade. Então, em termos do cristianismo, explica tudo. Né? Justamente. Não tem que fugir de uma religião. Ou de uma mitologia, ou de uma, que mais? Ideologia também explica tudo. Então, em Freud tem claros breaks, claros stops. Aqui eu paro. Aliás, já em 1915 assinalei isso a vocês, quando ele discrimina entre representações verbais e representações intuitivas. Wortvorstellungen und Dingvorstellungen, Sachvorstellungen, coisas, interpretações, representações de coisas, intuitivas. Ele já diz que o psicótico é o seguinte: as representações verbais dele são desconectadas, sob a pressão das representações intuitivas. Então, quando ele fala, ele no fundo não sabe do que está falando. E se você quiser analisar o intuitivo, o concreto, do que eventualmente ele possa estar falando, você não vai conseguir. De modo que o discurso do psicótico não se interpreta. Se não se interpreta, então, o que te resta apenas a manejar um pouco a situação
transferencial, que não é situação transferencial. Não tem nem mesmo situação transferencial.